Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Eu sou Mara Almeida e nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje, nesta edição, a gente vai ter Quadro Você Mais Bonita com o nosso cabeleireiro Rodrigo Domingues. Hoje também é dia do radiologista e a gente vai conversar com um especialista sobre essa área. Pois é, e além de tudo, a gente também vai conversar sobre idade, que não é problema para você aprender um novo idioma. Então tem muita coisa boa no programa de hoje e eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, canal 25 da NET, portal gazetaweb.com, nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite toda a programação da TV Mar. Seja muito bem-vindo, que coisa boa é ter a sua companhia aqui comigo nesta manhã de quarta-feira. E olha só, também quero te convidar para estar com a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, por favor, nos dê essa honra, tá? Nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e lá no Facebook, como eu já falei, com a nossa fanpage. Então é só você buscar lá TV Mar que você vai nos encontrar. E você pode seguir, curtir, compartilhar, comentar, mandar mensagem, enfim. Eu sempre gosto de falar que a gente gosta muito dessa interação com você aí do outro lado da telinha, também lá pelas redes sociais, tá certo? E vamos conversar agora sobre um assunto muito sério, é que muitas pessoas acreditam que a partir de uma certa idade fica muito difícil ou até mesmo impossível aprender um novo idioma. No entanto, a ciência ela vem provando que isso é um mito e que estudar idiomas pode ajudar o cérebro a ser mais saudável e auxiliar na prevenção da demência. E para conversar sobre o assunto, eu estou aqui com o professor de idiomas, Valber Lins. Muito bom dia, Valber. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer falar sobre esse tema, né? Idiomas, que é tão interessante, tanta gente se interessa, só que muitos acham que isso é coisa de adolescente, para criança. A partir do momento que você passa a ser adulto sem ter essa experiência, vai ser impossível se aprender. Isso é um mito que já foi derrubado há muito tempo. Era isso que eu ia começar perguntando, né? Tem muita gente aí que acha que é verdade isso, de que só aprende um novo idioma quando você começa a estudar, quando você é novinho. Isso é um mito, né, Valber? Isso é um mito, já foi comprovado cientificamente, certo? O que acontece é que as pessoas, na fase adulta, elas precisam procurar profissionais que trabalham uma metodologia específica. Então, se elas forem para alguma escola, por exemplo, que queira aplicar a mesma metodologia que se usa com adolescente para um adulto, realmente isso não vai funcionar e pode até causar danos tipo traumas, né? O adulto se sente tão incomodado com aquela metodologia que não funciona para ele, que ele acha que é ele que não tem condições de aprender o idioma. Mas que, na realidade, ele tem que procurar profissionais que trabalhem especificamente dentro de uma metodologia que vá auxiliar esse adulto a alcançar o objetivo dele dentro do idioma. Então, no caso, são métodos diferentes. Completamente. Para os adultos, como para, por exemplo, as crianças. Exatamente. São métodos diferenciados, são materiais didáticos diferenciados, abordagem diferenciada. Tá? A gente tem que entender isso, o adulto tem que entender isso. Não procure um profissional que trabalhe com adolescente, porque provavelmente ele não vai ter a metodologia adequada para o adulto. Então, por exemplo, eu não trabalho com adolescente, porque eu acho muito difícil, muito conflitante essas duas vertentes da aprendizagem. Então, eu foquei tudo na parte adulta. Então, nós trabalhamos metodologia para adulto, desenvolvemos materiais para adultos, certo? Porque, por exemplo, o adulto ele precisa de uma repetição maior que um adolescente. Ele precisa de um material que traga algo mais desafiador do que um adolescente. Os temas, as discussões têm que ser diferenciadas. Entendeu? O material didático, a parte do que a gente chama de workbook, que é o caderno de tarefas, tem que ser diferenciado. Então, a depender da idade, eu tenho alunos, por exemplo, de 74 anos, 75. Era outra curiosidade minha, a idade, Valber. Tipo assim, você tem alunos que começam a partir de quantos anos? Eu trabalho com pessoas acima de 20, tá? Mas tenho até
como eu te falei agora há pouco, tem uma aluna de 75 anos. Maravilhosa. E ela disse o seguinte: o meu sonho sempre foi aprender inglês. Só que eu nunca tive tempo, minha vida foi muito corrida para cuidar de filho, trabalhar. E hoje eu posso, mas não tenho a condição. Então ela já chegou assim com vários traumas, decepções, porque tentou antigamente e não conseguiu, e que hoje era a última tentativa dela. E ela já está comigo há quase 2 anos. Ou seja, ela está, então, realmente entendendo que o processo dela hoje é diferente, né? A gente não pode comparar, tipo, a velocidade em que um aluno adulto aprende com a velocidade que um adolescente aprende. Os adolescentes e crianças, eles não questionam muito. Você coloca uma estrutura no quadro e eles simplesmente repetem. Já o adulto diz: ah, mas em português não seria assim? Então, esse questionamento retarda um pouco essa aprendizagem. Porque a gente vai questionar, querer comparar, e isso realmente faz com que o processo fique um pouco mais lento, certo? Mas que aprende. Dentro das condições de cada um, é possível. Então, se você tem esse sonho de aprender inglês depois dos 50, dos 60, corra atrás. Lógico que você não vai se comparar com o seu filho, que aprendeu, né, que a maioria dos meus alunos disseram: mas minha filha fala fluentemente. Sim, ela passou 15 anos dentro de uma escola de inglês. Você colocou aos 5 anos de idade. Era isso que eu ia perguntar. E também quando a gente é criança, né, querendo ou não, você há mais essa facilidade de Muito você mais. pegar uma nova língua. Mas o que o Bob está querendo dizer é que não é impossível. De jeito nenhum. Você Né? tem que iniciar o processo. E aí você vai pegando gosto, porque você vai vendo que você vai aprendendo o vocabulário. Nós temos 3 coisas que temos que trabalhar com o adulto. Tanto, assim com o adolescente, só que de maneira diferente. Que é gramática, inserção de vocabulário e a fala em si, a fluência. O uso desses 2 tópicos dentro da sua fala. Tá? Então, às vezes você ouve pessoas falando que não quero aprender gramática. É impossível você falar uma língua sem saber a gramática. Qual a estrutura que eu deveria usar nessa situação e nessa outra e tal? Lógico que a gente não vai dar ênfase 100% nisso. Vai fazer com que o aluno vá usando e percebendo que sempre que eu precisar dessa forma, eu uso essa estrutura. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, tá? Com o adulto. Nos adultos, qual que é a maior dificuldade? É a gramática, o É a vocabulário, pronúncia. a fluência? É a pronúncia. Por quê? Porque para você pronunciar bem uma palavra, a gente precisa de nervos e musculatura. O adulto está com isso tudo já muito formado. Você vê que quando uma criança aprende uma palavra em inglês, ele pronuncia muito bem, porque ele não tem essa formação ainda rígida, tá? Que o adulto já tem. Então, isso é uma coisa que psicologicamente ele vai ter que se trabalhar, porque não vai mudar. Tá? Ele vai ter uma certa dificuldade para a pronúncia, mas que todo mundo vai lhe entender. Eu geralmente mostro vídeos de pessoas estrangeiras falando inglês, para eles entenderem. Veja, não é só você, é qualquer adulto do mundo inteiro que vai aprender inglês depois de adulto, ele vai ter essa dificuldade de pronúncia. Veja os estrangeiros que vêm para o Brasil e falam português. Também eles não vão falar da mesma forma como a gente fala. Então, a gente sempre compara para que ele se sinta mais confortável. Ah, tá, então tudo bem, né? Se eu falar assim, eu digo perfeitamente. O que você não pode falar é de uma maneira que as pessoas não venham ali entender. Aí sempre, isso aí eu vou corrigindo com o tempo, tá? Mas se você falar e for compreensível, sinta-se super feliz. Tá? Então, a gente tem que também trabalhar o lado psicológico do adulto, porque ele chega com muitos problemas, muitos traumas. Eu estudei não sei quantos anos, nunca consegui produzir. Quebrar as próprias barreiras, As né? próprias barreiras. E muitos deixam de fazer, porque acham que nunca vai conseguir. Isso é um problema, né? Porque às vezes é um sonho, é uma coisa que vai lhe tornar tão realizado, e eles estão deixando de fazer isso por conta dessas barreiras. Então, eu sempre convido, venham, façam uma aula demonstrativa, tente participar de algumas aulas até você perceber se realmente faz bem a você ou não. E quais são os benefícios? Os benefícios é o seguinte: como o nosso cérebro é um músculo, o mesmo músculo que a gente tem aqui, nós temos do cérebro, e precisa ser exercitado. Por que a gente precisa ir para a academia fazer atividade física? Para que os músculos estejam funcionando bem, né, e nos dê sustentação. A mesma coisa é o cérebro. Então, ao exercitar isso, vai fazer com que ele esteja bem ativo, e isso pode, cientificamente já foi comprovado, retardar algumas demências, né? E aí a gente já entra na área da neurociência, que aí seria excelente a gente ter esse debate com
com o neurologista aqui, para ele poder mostrar, né? Porque não é muito a minha área, eu sei que faz muito bem. E se você tiver dúvida, né? Todas as pesquisas falam isso. Se tiver dúvida, procure o neurologista, que ele vai lhe ajudar muito. Mas dizem que é justamente isso. Por exercitar determinadas áreas do cérebro, a gente passa a fortalecê-lo, então problemas de demência serão retardados. Pode ser que você venha a ter, mas ao invés de ter aos 70, você vai ter aos 75, certo? Isso também nos capacita a pensar um pouco mais rápido, porque o cérebro ele começa a exercitar, a pensar em duas línguas, e isso dá uma rapidez maior na hora de pensar, na hora de decidir. Então, outra coisa que se estuda muito é o bilingualismo. Então, os bilíngues, qual a diferença do cérebro de um bilíngue para o cérebro de um monolíngue? Isso é muito diferente, já foi comprovado também isso, que o raciocínio é mais rápido, tudo acontece diferentemente. Então, só tem benefícios. Você não vai perder nada estudando um outro idioma. E outra coisa, gente, seja qual for o idioma. Tá? Lógico que a gente fala muito do inglês por ser o idioma mais necessário no mundo corporativo, em muitos casos. Mas lógico que se você tem uma paixão por francês, vá fazer francês. Espanhol, vá fazer espanhol. Não deixe de estudar um idioma. Isso mesmo. E Valber, o pessoal também às vezes é muito, vamos falar em português, agoniado, né? É muito imediatista. Exato. Quanto tempo os resultados começam a aparecer, né? Porque tem muita gente que acha que vai começar hoje e amanhã já está... E não é bem assim. Não é bem assim. Né? Principalmente com o adulto. O adulto ele tem certo medo da exposição. Então, assim, para ele se expor, para montar uma frase, uma coisa, ele vai demorar um pouco mais. Então, geralmente, quando a gente trabalha, eu digo, olha, dê 6 meses para você. Porque você precisa de um tempo para relaxar e perceber que o idioma não é esse monstro que a gente pensa e tal. Mas a gente tenta sempre fazer que cada aula ele comece a formular muitas frases, insira num conteúdo, tá? Então, se a gente vai falar sobre restaurante, tá, então vamos montar aqui um cenário de restaurante e vamos conversar. Eu sou o garçom, você é a pessoa que vai fazer o pedido. Então, eu tento sempre fazer essa movimentação, para que eles se sintam realmente no ambiente. Então, com 6 meses, eles já estão muito além disso. Entendeu? Então, 6 meses é o tempo que eu digo assim, é o seu limite de saber, continuo ou não, tenho condições ou não. E a grande maioria continua. E as dicas para o pessoal que tem medo, o pessoal de casa que está nos assistindo, que talvez tenha medo de aprender um novo idioma? Não precisa ter medo, gente. Você deve ter medo do trânsito do Brasil, que mata mais do que qualquer guerra no mundo. Mas de aprender um idioma, que é uma coisa assim, que vai lhe dar prazeres, de você poder fazer uma viagem, se sentir mais confortável, mais independente, de sentar num trem e poder conversar com a pessoa do lado, né? E isso aí só tem a lhe dar benefícios. Então, inicie. Se você tiver alguma dúvida quanto à metodologia para adulto, nos procure ali no Harmony Trade Center, sala 723, e a gente bate um papo e eu lhe explico exatamente como funciona o processo e aí você decide. Pode iniciar com a gente, pode iniciar com qualquer outro professor, mas eu estimulo a todo mundo a iniciar. Inicie o processo. Essa é a primeira coisa. Não tenha medo de iniciar o processo, porque esse é o primeiro passo que você tem que dar. Isso mesmo. Então, seus contatos, redes sociais, Valber, compartilha tudo aqui com a gente. Joia, então as redes sociais são, no Facebook, é o Expert, começa com X, tá? É Xpert, Expert. E no Instagram tem Expert Inglês também. E lá você pode deixar seu recado, uma dúvida que você queira tirar. Será um prazer. Você não tem que ser meu aluno para eu poder estar em contato com você. Né? Deixa lá a sua dúvida que eu entro em contato. Pode também ser pelo WhatsApp, 991264789. Até eu vou procurar lá o Expert. Nos adicione lá, que eu vou adicionar bem assim. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui e volte mais vezes. Com certeza. Certo? As portas estão mais que abertas. Joia. Muito obrigado. Abraço. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim e eu conto com você. Eu volto já já. No
trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, já estamos de volta aqui com Bem Assim e hoje, dia 8 de novembro, é o dia do radiologista e para aprender muito mais sobre essa especialidade, a gente vai receber aqui a médica Cristina Maia. Muito bom dia, doutora Cristina. Bom dia, Mara. Seja muito bem-vinda, é um prazer todo meu. Vamos começar explicando o que é a radiologia? Como que funciona a radiologia, doutora? Certo, Mara. Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os amigos radiologistas do Estado pelo nosso dia, em especial os radiologistas que trabalham comigo na nossa equipe da MedRádios, com quem eu tenho a felicidade e o orgulho de partilhar o nosso dia a dia, nossas alegrias, desafios. E também gostaria de agradecer a todos que compõem a MedRádios
pelo incentivo que foi dado para o desenvolvimento da radiologia no nosso estado, pela confiança depositada, especialmente ao Dr. Rui Costa, que disponibilizou um amplo centro diagnóstico de imagem com equipamentos modernos que nos permite exercer a radiologia com a sua maior excelência. Muito bem, e fez bem, realmente. Um abraço a todos os colegas radiologistas aqui da doutora Cristina, também, é claro, ao pessoal de lá da... Cristiana, até mesmo ao pessoal de lá da Med Rádios. Então, me explica para a galera de casa que está nos assistindo o que é a radiologia. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Pois é, a radiologia ela é uma especialidade médica na qual a gente utiliza o raio-x e outros tipos de radiação para fazer diagnóstico e também para acompanhar certas doenças. Ela é uma especialidade médica, então, após o curso de medicina, a gente faz uma residência que dura, em média, 4 anos, na qual, ao término desse período, o médico radiologista deverá estar apto a realizar exames de radiografia, mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. E são exames que a gente faz, como é que eu posso dizer, periódicos, né, doutora? São quase que exames periódicos, ou seja, a gente sempre tem contato com o médico radiologista e muitas vezes a gente nem está atento a isso. E, doutora, existe o médico radiologista, também existe o técnico em radiologia, né? São diferentes, totalmente. São diferentes. O médico radiologista, ele é o especialista médico que vai emitir o laudo do exame. O técnico de radiologia, que até também gostaria de parabenizá-los, que hoje é o Dia Internacional da Radiologia, e eles também são parte integrante dessa especialidade e nos ajudam bastante no dia a dia. Isso é verdade. Então, parabéns a todos. E eles executam o exame. Então, assim, tem exames de radiografia, tomografia, mamografia, que são executados pelo técnico, mas quem dá o laudo é o médico. Além dos técnicos, também quem pode executar exames são os biomédicos, que realizam principalmente tomografia e ressonância magnética. A ultrassonografia, que é outro método que compõe a radiologia, ela é executada pelo próprio médico. Que até às vezes o paciente tem dúvida. Chega na sala, está o médico executando o exame, pergunta se é médico. Então, toda vez que for fazer uma ultrassonografia, quem está executando é um médico. Pode ser radiologista ou pode ser outra especialidade, que é ultrassonografista, que foi um médico que fez só a formação em ultrassom. Não fez o restante das modalidades de imagem. E a radiologia, ela é um campo fascinante. É uma especialidade médica que vem evoluindo muito ao longo dos anos. Tudo começou há mais de um século, mais precisamente em 1897, com a descoberta dos raios-x. Foi um físico alemão chamado Röntgen, que ele descobriu por acaso fazendo um experimento na mão da própria esposa. Irradiou a mão e descobriu, tem até uma foto clássica, que é a da mão da esposa dele com a aliança, que foi que correu o mundo essa descoberta e revolucionou a medicina. Hoje em dia a gente olha para uma radiografia e acha que é um exame banal, que é muito fácil, mas simples, assim, né? Simples, mas foi uma descoberta que revolucionou a medicina. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1901 e até então a gente só estudava o corpo humano por fora, externamente, e foi quando se conseguiu estudar o corpo humano por dentro. Foi uma grande revolução e até socialmente naquela época começou a ter algumas coisas curiosas. Tinha concurso para ver como era a anatomia do esqueleto, quem era a moça que o esqueleto era mais bonito, tinha concurso de beleza para isso, para escolher sapato, tirava uma radiografia do pé para ver qual era o sapato que se adequava melhor ao formato ósseo daquele pé. Então, as coisas que faziam radiografia para melhorar a pele das pessoas. Então, teve um uso indiscriminado, na verdade, que ao longo do tempo foi vendo que aquela radiação não poderia ser usada dessa forma. Sim. Tinha que ter uma indicação médica. Né? Muito bem. Mas são as coisas engraçadas. São curiosidades bem engraçadas mesmo. E, doutora, os equipamentos utilizados para fazer exames de radiologia, eles podem interferir no corpo humano ou até mesmo no resultado dos exames? Não. Olha só, o equipamento de radiografia, de mamografia e tomografia são equipamentos baseados em raio-x. O princípio básico de funcionamento dessas 3 modalidades são raio-x. O raio-x é uma onda eletromagnética que ela pode ionizar a matéria, ela pode causar dano no organismo se for usado de forma errônea, de forma demasiada, que hoje em dia não ocorre. Então, hoje em dia, todos os aparelhos
eles têm o próprio fabricante bloqueia um índice de radiação muito alto para o paciente, então não tem problema. A ultrassonografia é um método baseado em onda sonora, então não tem radiação, não tem risco nenhum para o paciente, nem se você usar indiscriminadamente, o que não é ideal, mas assim, não acarreta nenhum dano, nem excesso. E a ressonância magnética é um método que também não usa radiação. O princípio dela são ondas eletromagnéticas, pulsos de radiofrequência, um grande ímã, que é o aparelho de ressonância, é um grande ímã que gera um campo magnético muito potente, muito superior da Terra, e que aí vai gerar as imagens de ressonância. Todo exame ele tem que ser realizado de forma precisa, com indicação clínica para isso. Não adianta fazer um exame se não tem indicação para sua realização. Então, no caso, a radiação que o paciente ele recebe durante o exame, ela não é nociva? Não é nociva, de forma alguma. Certo. Evoluiu muito ao longo dos anos e tem muito cuidado com radiação, tanto para o paciente como para os funcionários também que trabalham em radiação, trabalham naquele ambiente que emite radiação. Então, é um controle muito grande e uma conscientização enorme. A gente faz protocolos lá na clínica também que procura diminuir a dose de radiação sem prejuízo no diagnóstico. E a gente consegue. Isso é uma coisa muito importante na radiologia. Que coisa boa. E quais são os exames que mais oferecem radiação, doutora? Os que mais oferecem, na verdade, são os exames de tomografia. O exame de tomografia, a dose de radiação é bem superior à de uma radiografia, que é um método mais complexo, mas mesmo assim não causa dano. Podem ficar tranquilos, não tem dano nenhum no organismo. Nem pacientes que precisam fazer tomografias repetidas, por exemplo, o paciente está com câncer, precisa fazer um acompanhamento. A própria indicação clínica justifica o uso, não tem problema. A radiação é tolerada pelo organismo. A dose que vai ser emitida é uma dose muito baixa em relação ao benefício que ela vai ocasionar. E quanto aos contrastes, eles causam muitos danos? Os contrastes, eles não causam danos, na verdade. A gente pode utilizar contraste tanto na tomografia como na ressonância magnética. O contraste de tomografia, ele é um contraste iodado, ou seja, ele é à base de iodo. Por ele ser à base de iodo, ele tem um risco de do paciente apresentar uma reação alérgica. Mas isso tudo é questionado durante a marcação. Paciente que tem alergia a camarão, paciente que tem asma, paciente que tem alergia a alguma medicação prévia, tudo isso é questionado previamente, antes da realização do exame. Se ele tiver algum desses fatores de risco, a gente faz um preparo antialérgico no paciente. Esse preparo ele é preconizado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o órgão que regulamenta a especialidade médica. Então, esse preparo, o paciente toma as medicações antes do exame para poder fazer o exame com segurança, para prevenir uma reação adversa e, mesmo se a reação ocorra, ela ocorre mais leve. O lado bom é que a reação adversa ao contraste, a reação alérgica ao contraste, a grande maioria, quase 100%, são reações leves, ou seja, é só uma urticária na pele, o paciente fica coçando a pele, a garganta pode ficar coçando, ter um pouco de falta de ar. São reações que são reversíveis, na grande maioria, quase 100% a gente reverte na mesma hora, não tem perigo para o paciente. Eventualmente, se tem reações mais graves, mas todo o serviço de radiologia é obrigatório ter todo o aparato de suporte, tanto medicamentoso, como suporte físico, a estrutura física e a estrutura humana para combater, para reverter aquela reação alérgica. Um outro problema do contraste, na verdade não é um problema, é um cuidado que a gente tem, é paciente que tenha problema renal, paciente que tenha insuficiência renal, que o rim não funcione bem. Então, nesses casos, a gente evita fazer o contraste de tomografia e de ressonância. O contraste de tomografia porque ele tem um índice de toxicidade renal. Ele pode afetar o rim e piorar aquela insuficiência renal do paciente. Tem alguns pacientes até que são renal crônicos, que fazem diálise e aí não tem problema. Ele faz o exame e até 24 horas depois faz a diálise e elimina aquele contraste da circulação. E pacientes grávidas não podem fazer tomografia de qualquer forma por causa da radiação, nem poderia fazer o contraste. São as únicas limitações, na verdade, que são exceção da grávida, a reação alérgica não é uma contraindicação absoluta para a realização do contraste. E a nefrotoxicidade, a gente faz a fase sem contraste.
Eu fico pensando, quanta coisa, meu Deus, que o médico radiologista ele precisa controlar. E também junto a tudo isso ainda tem a exposição aos raios, né? Que também é controlada pelo médico, né? Uhum. A exposição é bem tranquila, sabe, Mara? A gente trabalha num ambiente que as salas são blindadas, as paredes são baritadas e a gente sempre trabalha numa antessala. Então, a gente não está exposto, nem o técnico de radiologia, nem o biomédico, nem o médico, nem o pessoal da enfermagem. A gente não fica exposto diretamente à radiação. A gente trabalha num ambiente blindado, tanto para a radiação não afetar quem está trabalhando, quem está operando os equipamentos, como que não ultrapasse as paredes da sala e irradia as pessoas que não têm nada a ver, que não estão lá para fazer o exame. Então, tudo isso é controlado. Além disso, a gente utiliza um equipamento que chama dosímetro, que ele é colocado aqui no jaleco, por fora, e ele mede o índice de radiação. Ele é obrigatório para todo profissional que trabalha com radiação. Então, quase nunca vai dar alterado, porque assim a gente tem um cuidado muito rígido, né, com isso. Então, a gente não fica exposto à radiação. Muito bem. E, doutora, tem variação de eficiência e eficácia entre as partes do corpo? E também tem partes do corpo onde os exames de imagem, eles oferecem umas melhores visualizações? Com certeza. Tem determinados exames, para cada exame, como a gente está falando, tem várias modalidades que compõem a radiologia. Então, por exemplo, se você tem uma suspeita de cálculo na vesícula, que a população chama de pedra na vesícula. O exame que é muito bom para isso é a ultrassonografia. Se você for fazer uma tomografia, que é um método mais complexo, mais sofisticado, ele não é o método ideal para ver a litíase biliar, que é o cálculo na vesícula. A tomografia é um método que se baseia em contraste de densidade. Então, assim, só para explicar, a vesícula ela é repleta de gordura, a bile é repleta de gordura e os cálculos também são repletos de gordura. Então, a gente faz uma ultrassonografia, está cheia de cálculo. Vai para a tomografia, está absolutamente normal, porque não é o método ideal para aquilo. Por exemplo, você quer estudar menisco, que é uma estrutura do joelho, ligamento, cartilagem, um método ideal... Em atleta, né, precisa muito. Em atleta, o ideal é a ressonância magnética. É um método que a qualidade de imagem consegue proporcionar diagnósticos mais precisos. Se você quer estudar o pulmão, os melhores métodos são a tomografia e a radiografia. O melhor é a tomografia, o mais preciso. Mas você pensa, eu quero fazer uma ressonância, porque a ressonância é o melhor método, mais completo, mais sofisticado para estudar meu pulmão. Não é o método melhor. Então, o ar não emite um sinal bom de ressonância magnética, então não consigo avaliar o pulmão da melhor forma, como eu avalio pela tomografia. Então, os métodos se complementam. Cada parte do corpo tem um método que se aplica melhor àquela região. Uma outra coisa importante a ser falada, Mara, é que a radiografia nunca vai perder o seu papel. Apesar de ser um método mais simples, é um método fantástico. Tem vários tumores que eles são melhor caracterizados, tumores ósseos, que eles são melhor caracterizados pela própria radiografia. Idade óssea, que é um exame que a gente faz a radiografia do punho para estudar a idade óssea. É um método excelente para isso. Então, sempre os métodos têm a sua aplicação e a sua eficácia, tanto para a patologia como para a estrutura. Uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é a qualidade do equipamento. Então, os diagnósticos, eles variam de acordo com a qualidade do seu equipamento. Então, como a radiologia teve uma evolução muito grande, ela teve um avanço tecnológico imenso, os equipamentos também melhoraram muito. Com essa melhora, gera mais recursos, então mais possibilidades de sequências, de reconstruções que possibilitam um diagnóstico mais preciso. Então, tem uma relação direta no seu equipamento com o diagnóstico. A gente da MedRádios tem um grande orgulho porque nós somos os pioneiros em instalar a tomografia multislice em Alagoas. Então, a gente trouxe essa tecnologia aqui para Alagoas. Os primeiros tomógrafos foram desenvolvidos em 1972. Então, em relação à radiografia, que foi em 1895, é um tempo bastante longo, né, para evoluir para a tomografia. E a tomografia foi um grande avanço também, uma técnica fantástica, tridimensional. Os primeiros tomógrafos eram tomógrafos muito simples, a imagem não era boa. Depois teve uma segunda geração, que foi o tomógrafo helicoidal, que já teve uma melhora, exame mais rápido, mas o grande avanço em tomografia foi com a tomografia multislice.
que a gente faz corte submilimétrico, menor que 1 milímetro, e muito rápido, diminui o artefato de movimento, é mais cômodo para o paciente e a qualidade da imagem é fantástica. E é ótimo também para os próprios pacientes que talvez até iam para outras cidades, para outros estados, para conseguir fazer um exame que hoje já é possível fazer aqui. Isso, exatamente. Uma outra coisa também que vale a pena ressaltar é que, além do fator técnico, o fator de inovação tecnológica, a gente tem sempre que ressaltar o valor humano. Então, não adianta você ter um equipamento bom se você não otimizar aquele equipamento. Então, o médico radiologista, ele tem que tentar otimizar o aparelho, fazer ele funcionar da melhor forma possível. Às vezes, você tem o mesmo aparelho similar em locais diferentes e o exame sai diferente, porque o protocolo de estudo é diferente. Então, isso é uma coisa muito importante. Além do trabalho do médico, é importante o trabalho da equipe, que o exame seja feito de uma forma operacional, quer seja pelo técnico, quer seja pelo biomédico, de uma melhor forma possível, que a sua equipe de enfermagem trabalhe de uma forma correta, humanizada, e tudo isso gera um melhor resultado. Tudo isso decorre de um trabalho de equipe. E anteriormente, a senhora falou sobre várias técnicas, né? Há casos em que pode haver associação dessas técnicas, por exemplo, que, enfim, algum caso que, para ser detectado, ele precise da tomografia e da radiologia, por exemplo? Tem vários casos. Posso dar alguns exemplos para você, Mara? Por exemplo, um paciente faz uma ultrassonografia, um check-up, uma ultrassonografia, e o médico detecta um nódulo no fígado. Ele vai detectar um nódulo, aquele nódulo ele tem que ser estudado ou por uma tomografia ou por uma ressonância, para a gente conseguir detectar se aquele nódulo é benigno, tem características benignas ou se tem características de malignidade. Então, sempre um método vai complementando o outro. A radiologia está aí para proporcionar diagnósticos mais precisos, para auxiliar o médico solicitante. Sempre a clínica é soberana, mas os exames de imagem são muito importantes. Além disso, os exames de imagem, além de diagnóstico, eles podem promover um estadiamento das lesões. Por exemplo, se você tem um paciente, já que a gente está no mês de novembro, que é o novembro azul, é importante você falar do exame de próstata. A gente consegue fazer exames com a técnica muito boa por ressonância magnética. É um exame muito preciso de diagnóstico. Às vezes tem locais que a biópsia não consegue acessar a próstata diretamente, o paciente está com PSA elevado e a biópsia dá negativa. Na ressonância, a gente consegue ter um estudo mais detalhado, ver alguma área, indicar, não, essa área aqui tem uma lesão suspeita, vamos fazer uma biópsia direcionada nessa área. A gente tem recursos também que pode fazer uma fusão, a biópsia, com a fusão da biópsia, guiada por ultrassonografia, guiada com imagem de ressonância. Então, o médico ele consegue juntar as imagens, faz uma fusão e vai fazer a biópsia direcionada para aquela área. Então, a radiologia é uma área fascinante, tem muita aplicação. Fascinante é um mundo, né? É verdade. Às vezes nem passa pela nossa cabeça, a gente nem tem noção de quanta coisa abrange essa especialidade, né? Muito, muito fascinante mesmo, a inovação técnica fantástica. Isso é verdade. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Maravilhosa. Tenho certeza que a galera de casa aí que está nos assistindo aprendeu tudo direitinho, já sabe, agora está bem mais ligado em relação a essa especialidade. E volte mais vezes aqui. Muito obrigada, Mara. Foi um grande prazer. Faça o seguinte, por favor, então, vamos passar o seu contato, onde é que a senhora atende, passa o contato lá da Med Rádios, fique à vontade. Certo. Eu trabalho na Med Rádios, o telefone de lá é 4009-0061. Estamos à disposição. Temos um amplo campo de exames que engloba desde uma radiografia até um PET-CT, exames de radiologia intervencionista também, que é uma outra subespecialidade da radiologia. Nós temos também radiologista intervencionista, que promove biópsia, tratamento de lesões. Estamos à disposição de vocês. Será um grande prazer atendê-los lá na Med Rádios. Muito obrigada. Obrigada pela sua a você. Mais uma vez. Tá obrigada, certo? Mara. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Eu volto já já com muitas dicas de beleza para você. No
trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT, Prefeitura de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Já estamos de volta aqui com o Bem Assim, olha só. A cor natural do cabelo humano é definida basicamente pela quantidade de melanina para as morenas ou de feomelanina para as loiras, que cada um de nós possui. Mas nem todo mundo, né, minha gente, está satisfeito e por isso, todos os dias, várias pessoas recorrem a uma série de reações químicas para mudar a cor dos fios. Mas isso pode muito prejudicar o seu cabelo, viu? Se você não procurar um profissional especializado que entenda e que cuide. E para conversar com a gente sobre essas reações químicas, sobre esses cuidados, eu estou aqui com ele, né? Rodrigo Domingues, sempre. Bom dia, muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer estar de volta. Já é de casa, um prazer todo. De volta, né? De volta, é verdade. Me conte, quer dizer que quando você vai pintar o cabelo, você pode acabar detonando, Rodrigo?
Exatamente. É sempre bom quando alguma cliente chega para nós profissionais, a gente realizar um diagnóstico para saber o histórico desse cabelo, quais químicas já foram feitas e entender o que a cliente quer, para a gente fazer um resultado bacana, não acabar danificando, que existem algumas químicas que são incompatíveis com a outra. Quando acontece dessas químicas incompatíveis, elas se juntarem, o que é que elas podem causar no cabelo? Olha, é o famoso corte químico, né? O cabelo ele se reage de uma forma, por exemplo, descoloração com certos alisamentos. Algumas propriedades não se batem, por exemplo, é incompatível tioglicolato, amônia, lítio, que são incompatíveis, por exemplo, com descoloração. O cabelo ou ele não clareia ou ele reage de uma forma esquentando. E aí, se o profissional não tomar cuidado ou não realizar esse pré-diagnóstico, o cabelo pode haver esse corte químico. Então, o pessoal que alisa o cabelo e o pessoal também que faz tintura no cabelo pode passar por esse risco, né? Se não houver, por exemplo, essa reação de um corte químico, o cabelo ele pode não atingir um tom desejado de clareamento. Por exemplo, aquelas mulheres que fazem coloração, principalmente coloração permanente. Às vezes, na hora que vai clarear, o cabelo não consegue clarear, uma dificuldade. E às vezes, por exemplo, quando uma cliente tem um cabelo em tons de castanho, quer para ir para um loiro, talvez fique tons indesejáveis, como amarelado, alaranjado ou até mesmo avermelhado. E aí, Rodrigo, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa qual a diferença entre, vamos lá, me ajude, tintura coloração permanente, isso, tonalizante e quando você quer clarear, né? Descolorante. Ótimo. A coloração permanente ela é feita de amônia, né? Ela tem que ter um pH alto para ela poder alterar a estrutura do fio para o pigmento se penetrar e a cor ficar permanente. Já o tonalizante é algo mais suave. Geralmente os tonalizantes eles duram até 21 lavagens. Eles não possuem amônia, alguns peróxidos. Então ele é algo suave temporário, ele acaba só se depositando na parte externa do fio. E o descolorante já é algo para clarear o cabelo. Geralmente são feitos de sulfatos, amônia também, que é para poder abrir as cutículas do fio e retirar os pigmentos naturais, como a melanina, a fiolimanina. E o pessoal fala muito que quando você faz uma coloração permanente, né, quando você passa aquela tinta permanente, é difícil para você depois querer mudar a cor do cabelo. Isso é verdade? Isso é mito? Como é que funciona? É verdade, porque ela cria algo permanente no fio. Então a gente tem que, o descolorante, ele tem que passar por essa barreira que a coloração permanente criou, para depois chegar dentro do fio das cutículas e poder liberar o pigmento. Então são duas camadas, é algo que dificulta um pouco o processo para a gente conseguir clarear esse cabelo. Então, para a pessoa fazer uma tintura permanente, ela precisa estar muito decidida de que ela quer continuar com aquela cor. Exatamente. É uma decisão que talvez não tenha volta. É a mesma coisa para aquelas mulheres que gostam de ser ruivas, né? Às vezes é um caminho um pouco mais difícil para aquelas que querem voltar a ser loiras ou outro tipo de coloração. E a gente tem umas imagens, não é isso? Temos, para a gente comentar. Para o Josi colocar, para o Rodrigo comentar. Isso aí, Rodrigo, está fazendo uma coloração, né? Por exemplo, todas as minhas clientes eu faço teste de mechas antes do procedimento. Aí a gente consegue ver que é um teste que, no caso, aí esse papel ele ficou com mais ou menos 1 minuto. Esse cabelo ele esquentou demais, ele ferveu o papel. E aí a gente consegue ver bem ali alguns pontos que eles estão meio verdeados. Isso, tá esverdeado. Ali. Geralmente isso ocorre porque essa cliente ela tinha alisamentos, né, à base de lítio. E como esse cabelo estava muito alcalino, ocorre uma reação e por isso fica essa gosma verde. Geralmente quando o cabelo está alcalino ele sai isso. E, por exemplo, nesse caso não deu para fazer nenhum tipo de química. Porque se fosse fazer, podia correr o risco de... Até mesmo eu não tirando esse papel o quanto antes, né, eu tirei super rápido, porque no momento que eu coloquei o papel esquentou demais, fumaçou. E, por exemplo, se o profissional não tem esse cuidado, há esse corte químico e até mesmo aquele teste de mecha ele poderia vir a cair. O que me lembra que tem muita gente, nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? De pessoas que vão fazer uso de produtos, aí depois fazem o vídeo da pessoa praticamente sem cabelo, né, Rodrigo? Exatamente. É muito legal a pessoa ela sempre procurar um bom profissional. É igual voltar a falar naquele assunto, não ir pela moda. Isso. Procurar bons produtos de bons profissionais, marcas conceituadas e tá vendo realmente uma decisão correta do que vai fazer. Tem muita gente que quer fazer por si só, né? Exato. Eu me incluo nesse grupo. E também para aquelas mulheres que gostam de fazer químicas, né?
Por exemplo, agora está chegando o final do ano e a mulherada não vem cuidando, aí chega agora, ela quer transformações muito imediatas. Inclusive, eu tenho uma foto aí, a gente mostrar um antes e depois. Isso, vamos mostrar. Vamos. Já coloca aí, Josi. Isso. Nesse caso Milagres de Rodrigo Domingues. Foi um milagre aí no caso. Não é toda vez que é possível fazer, mas a gente consegue ver situações e assim, 80% das mulheres que chegam para mim é um cabelo na situação do lado esquerdo aí que a gente consegue observar. Cabelo com a raiz um pouco manchada, tons quentes, né, laranjados, um cabelo super sensibilizado já nas pontas. Então, assim, às vezes é possível a gente fazer uma transformação, às vezes não. No caso dessa cliente, ela me procurou já uns 2 meses atrás, eu fiz um cronograma capilar para ela poder tratar esse cabelo. Ela levou produtos para casa, um home care para cuidar em casa. E aí, há mais ou menos 2 semanas atrás, 1 semana atrás, ela veio e a gente conseguiu obter esse resultado mais bacana, né? Mais bacana. Eu acho ótimo que ele ainda é humilde. E, Rodrigo, assim, que o nosso tempo já está bem apertadinho, como que esse processo de coloração ele afeta o fio? Ele afeta por causa que ele resseca. Por exemplo, principalmente para aquelas mulheres que gostam de fazer coloração permanente em casa, conforme elas não têm um certo controle de só depositar na área dos brancos, acaba pegando no cabelo todo. Então, vai se sobrepondo coloração sobre coloração. E o cabelo vai sensibilizando, ele vai ressecando, porque você está jogando química, você está jogando peróxido, ele está oxidando. Então, isso que acaba danificando bastante. E aí, o que a mulherada pode fazer? Como você mesmo falou, tu tem um cronograma capilar, né? Para tentar recuperar esse fio. Sempre usar bons produtos, procurar um profissional para realizar esses procedimentos, não em casa. E evitar misturar muitas químicas, né? Como coloração, alisamentos, sempre tomar um certo cuidado. Isso mesmo. Então, fica aí, ó, valiosíssimas dicas dessa pessoa maravilhosa também. Aí para você de casa, minha gente, olha, sigam ele no Instagram, que vocês vão ver que não foi só essa transformação que você fez recentemente. Tem alguns trabalhos por lá. Foram várias transformações, vários milagres. Eu gosto assim, o Rodrigo fez milagre. Fale suas redes sociais, seus contatos. As minhas redes sociais, no Instagram é @RodrigoDomingues, Domingues com 2 Os. E lá você encontra o meu telefone, o WhatsApp para os agendamentos. Isso mesmo. Muito obrigada, obrigado, meu querido. Mara. Até a próxima. Até a próxima. Volto sempre já de casa, né? Já sabe disso. Muito obrigada. Obrigadão. E olha só, muito obrigada a você que esteve com a gente hoje, nesta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, 10h30 da manhã, o seu compromisso é comigo, viu? Eu te espero aqui na telinha da TV Maia. A gente vai falar sobre lasanha doce no pote, a gente vai conhecer essa história aí, eu quero só ver como é que é. Dicas de maquiagem e perfumaria e também a gente vai aprender como fazer a diferença no Instagram. Você que usa o Instagram, né? Rodrigo faz isso como método profissional. Então, como é que você pode aí, ó, fazer a diferença no Instagram? Então, fica essas dicas para você nos assistir amanhã. Eu espero você, hein? 10h30 da manhã, aqui ligadinho na TV Mar comigo. Grande beijo, tchau, tchau. Um ótimo restinho de quarta-feira e até amanhã.